bastidores do clube. Primeiramente, Lucas Freitas, zagueiro de 22 anos, que estava emprestado pelo Palmeiras para a Chapecoense até o fim dessa temporada, tem negociações muito avançadas com o Grêmio. Pelo que está se dizendo, informação trazida pelo Vene Casagrande, é de que o Grêmio vai pagar 7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos desses jogadores, outros 30% ficariam com o Palmeiras. A gente conversou com algumas pessoas e, pelo menos do lado do jogador, não existe essa confirmação ainda. O staff do jogador diz que ainda não tem um acerto entre Grêmio e Palmeiras, mas que sim, existe um pré-acerto entre Grêmio e jogador. Então o Grêmio já acertou bases salariais e tempo de contrato com o Lucas, um contrato de 3 anos até dezembro de 2026, um salário considerado baixo, tá? A informação que a gente conseguiu é de que na última temporada, quando ele atuava por empréstimo do Palmeiras junto à Chapecoense, era um salário inferior a 100 mil reais. Então um zagueiro que vem ali num padrão Bruno Vini de 50, 60 mil de salário, não deve comprometer a folha salarial, mas é um jogador que, pelo fato do Grêmio estar pagando 7 milhões, caso isso se confirme, é um jogador que o Grêmio aposta bastante a médio e longo prazo. Então hoje a gente pode dizer que o Lucas Freitas é a negociação mais adiantada, repito, embora o staff do jogador ainda não confirme um total acerto entre as partes para que o Lucas Freitas seja anunciado pelo Grêmio. Falando ainda sobre outro zagueiro, a gente tem a situação do João Basso, informação mais recente agora da noite, publicada também pelo Vene Casagrande, de que o João Basso interessa ao Grêmio, que o Grêmio estaria negociando um empréstimo com opção de compra por esse jogador. Zagueiro português, de 28 anos, e que está fora dos planos do Santos. Não está fora dos planos por uma questão técnica, ele está fora dos planos porque ele recebe muito mais do que o Santos pode pagar numa realidade de Série B de Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores se adequaram à nova política financeira do clube, a gente está falando do goleiro João Paulo, do volante venezuelano Rincon, do atacante Júlio Furque, que foi contratado no meio dessa temporada. Alguns jogadores se adequaram a essa realidade. O João Basso foi comunicado de que não está nos planos do clube, muito por conta do seu custo. 2 equipes monitoram o João Basso, uma delas o Arouca de Portugal, que é o ex-clube do jogador, e o Grêmio, que, ao que tudo indica, pelo menos pela informação que está se vinculando, que está se divulgando pelo Vene Casagrande, o Grêmio negociou um empréstimo com opção de compra por esse atleta. Muito pouco se fala, tá? Mas além da saída do Bruno Alves, que o Grêmio não renovou o contrato, existe uma situação nos bastidores que é uma possível venda do Gustavo Martins. Gustavo Martins, jogador muito valorizado, vai receber bastante proposta nessa janela de início de ano, então talvez seja um movimento preventivo do Grêmio de contratar jogadores antes de perder e assim ter um elenco equilibrado naquele setor defensivo ali, que hoje já conta com Kahneman, Bruno Vini, Nathan Felipe e Gustavo Martins. Jeromel ainda não tem certeza se vai renovar o seu contrato, o Grêmio vai negociar com ele nas primeiras semanas de janeiro e a gente tem também a situação, claro, do Nathan Felipe, como eu disse, do Gustavo Martins e também a situação do Bruno Alves, que ficou sem contrato com o clube e o Grêmio optou por não renovar. Vamos lá então agora falar de outras situações, tá? A gente falou de zagueiros, vamos partir agora para a situação de outros atletas. Vamos começar pela situação do Guilherme, porque ele interessa ao Santos. Veja bem, mais um jogador que pode estar envolvido numa negociação entre Grêmio e Santos. O que acontece? O Guilherme estava emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza até o fim desse ano, até dezembro desse ano. Os clubes dividiam metade do salário cada um, 225 mil reais cada um pagava aproximadamente. O salário do Guilherme era de aproximadamente 450 mil. O que acontece? O Fortaleza, que em um primeiro momento tinha demonstrado interesse em comprar o Guilherme, exercer a opção de compra prevista no contrato, que é de $1 milhão, o Fortaleza contratou o Moisés, jogador que já estava lá, foi para o Cruz Azul do México e agora retorna ao clube por uma quantia próxima a $4 milhões, uma compra pesada do Fortaleza para a temporada 2024. Marinho vai ficar, Iago Pikachu renovou o contrato, contrataram o Moisés, o Machuca, que é um jogador que veio do futebol argentino, que está ganhando a oportunidade no time do Vojvoda, também vai ficar. E a gente tem o Caleb, que é um jogador que joga ali no meio, joga na ponta também, que concorre minimamente na posição com o Guilherme. Então o Guilherme está sem espaço, o jogador que, ao que tudo indica, não deve ser comprado. O Santos entrou na parada e, numa realidade de Série B de Campeonato Brasileiro, entende que o Guilherme possa ser um bom reforço. Não existe ainda uma proposta oficial, mas as partes conversam. Ou seja, o Grêmio já disse para o Santos o que pretende. O Grêmio não vai fazer força para segurar o Guilherme, tá? Pelo salário alto. E o Grêmio entende, por exemplo, o jogador ganha 450 mil, tem contrato de mais um ano, salário
O Grêmio pode gastar mais de 5 milhões de reais de salário com o Guilherme se não conseguir repassar ele para nenhum outro clube. Então, o Grêmio está pensando nessa economia e não deve fazer muita força. Mas o Grêmio já passou para o Santos aquilo que pretende. Olha, eu quero receber pelo menos isso, quero que seja, se for empréstimo, que vocês arquem com todo o salário, esse tipo de coisa. O Grêmio já passou suas condições para o Santos e as partes já estão conversando, né, ainda no estágio inicial. Não tem proposta oficial, ainda não tem uma situação mais concreta, mas as partes conversam, o Santos tem interesse nesse jogador, o Santos está perdendo muita gente reformulando o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir disso, a gente vai falar agora de dois nomes, de dois jogadores que já estão no Grêmio e que podem ou devem permanecer para a temporada de 2024. Vamos começar pelo Kaique, porque é a situação mais concreta, tá? O Grêmio renova o contrato do Kaique até dezembro de 2025. Ainda não é oficial, mas resta só a assinatura, né? Tá no famoso falta assinar para o Grêmio efetivar a renovação, a ampliação de contrato com o Kaique até dezembro de 2025. Mais 2 anos. Detalhe, vai ter uma cláusula no contrato do Kaique que se ele atuar em 60% ou mais dos jogos lá em 2025, ou seja, para 2024 não vai contar, em 2025, se ele jogar por 60% dos jogos ou mais, o Grêmio é obrigado a renovar o contrato do Kaique por mais uma temporada, ou seja, até 2026, o que faria com que o jogador permanecesse por mais 3 anos em Porto Alegre. Além disso, o Kaique vai receber uma valorização salarial. A renovação do Kaique ela não inviabiliza a contratação de outro goleiro por parte do Grêmio. Acontece que o Grêmio precisa primeiro resolver a situação do Gabriel Grando, jogador que está na mira do futebol italiano. O staff do jogador já falou que vai vir proposta, mas até agora não veio nada. A janela de transferências lá na Europa abre em janeiro, então é normal que até agora não tenha chegado nenhuma proposta oficial. O Grêmio deve receber algum assédio do futebol italiano pelo Gabriel Grando em janeiro. Resolvendo a situação do Gabriel Grando, seja para venda ou qualquer tipo de negociação, tirando o Gabriel Grando do elenco, digamos assim, o Grêmio abre espaço para a contratação de um goleiro mais experiente. E aí, a partir disso, o Grêmio olha para os seus nomes, o Andrada do Monterrey, o Cássio do Corinthians, essa turma toda que a gente já sabe que o Grêmio tem interesse. O Grêmio também olha para o futebol sul-americano, tá? Futebol de fora do Brasil, aqui na América do Sul. O Grêmio observa bastante goleiro. Alguns goleiros que a gente tem de informação no futebol colombiano, futebol mexicano bastante. Então o Grêmio está olhando bastante, muito para o mercado sul-americano de goleiros e primeiro precisa resolver a situação do Gabriel Grando para depois partir para a situação de talvez contratar um goleiro mais experiente para a próxima temporada. E por último, o vídeo já está com quase 8 minutos, mas prometo que vai acabar rapidinho. A situação do André Henrique, tá? O Grêmio fez uma proposta para o Ercílio Luz, essa proposta foi recusada, de quase 1 milhão de euros, que dá mais ou menos 5 milhões e alguma coisa de reais, por 50% dos direitos do jogador. Esse valor é abaixo da opção de compra, que era de 1 milhão e 200 mil euros, por 40% dos direitos do atleta, mas o Grêmio ofereceu, o Ercílio Luz recusou. Além disso, o Grêmio ofereceu uma valorização salarial também para o André Henrique, que hoje recebe 40 mil, o Grêmio ofereceu 100 e o jogador quer 200. Então, o jogador e o staff dele querem uma valorização de 500% em relação ao que o André Henrique ganhava nessa temporada. O Grêmio não vai pagar isso, obviamente, mas as partes seguem conversando. Até domingo, dia 31, o Grêmio tem a preferência de compra. Até domingo, o Ercílio Luz não pode efetivar nenhuma negociação concreta. Claro que tem aquele papo de bastidor, mas concreta, com papel assinado, proposta oficial, nenhum clube pode apresentar para o Ercílio Luz, porque o Grêmio tem a preferência. A partir de segunda-feira, se não houver um acordo até lá, o Grêmio passa a concorrer com outras equipes de forma normal. Se falou na possibilidade do São Paulo e também uma possibilidade muito forte de futebol de Estados Unidos e Japão. Tá? Principalmente o Japão é uma situação que deve se concretizar caso o André Henrique não permaneça no Grêmio para a próxima temporada. O Grêmio segue negociando com o Ercílio Luz, quer a permanência do André Henrique, mas vai tentar um valor abaixo dos 1 milhão e 200 mil euros, que dá quase aí 7 milhões de reais pela permanência do André Henrique. O Grêmio está tentando negociar um valor menor. E aí, o que achou do conteúdo do vídeo? Te inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like e, claro, como eu disse, compartilha, que vai ajudar bastante a gente. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!